Tá certo. O Bruno já estava a postos aqui, então depois a gente ouve o Carlos Alberto. Bruno, bom dia para você, tudo bem? Olá, Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes. Muito bom dia a vocês. Tudo bem por aqui, um bom dia. Hoje, vamos lá, né? O pessoal que observa o vereador e acha que pode um dia ingressar nessa, vamos dizer assim, missão, tem que ter alguns requisitos. Como que a gente observa e de onde vêm esses representantes do povo, Bruno, numa análise política? Pois é, né? Você sabe que, Carol, cada vez mais eu tenho me questionado sobre isso, né? Estudo faz muitos anos também o comportamento de vereadores no Brasil e acho que um dos pontos que mais tem me chamado a atenção são alguns dados que vêm sendo, né, veiculados recentemente pelo jornal Estadão, especificamente, que me chamaram bastante atenção, porque dentre essas informações eu vou destacar três aqui que dá um pouco do panorama, tá? A primeira delas aí diz que os municípios, do total de municípios brasileiros, 56% deles têm uma renda média da população abaixo da linha da pobreza, ou seja, abaixo de R$ 497 mensais. Só que, em contrapartida, o governo federal nos últimos anos tem cada vez mais batido recordes no que diz respeito às transferências, né, que, para você ter uma ideia, cresceu 50% em uma década. Em 2022, ano passado, 84% dos municípios brasileiros têm gastado cada vez mais com pessoal e cada vez menos com obra e infraestrutura. O que eu quero chamar a atenção desse dado e conectar isso basicamente ao trabalho que os nossos representantes, os vereadores, têm feito, né? Muitos deles acabam ali à frente do Legislativo concentrando a sua atuação, né, Carol, Guilherme, ouvintes, principalmente em solicitações ao Executivo, em cobranças de melhorias em praças públicas, pavimentação asfáltica, manutenção, zeladoria urbana, incremento de políticas de serviços públicos, atendimento à saúde, enfim, aquelas demandas que a gente já conhece. Mas cada vez menos a gente observa, né, Carol, vereadores que têm tido um comprometimento em até se especializar tecnicamente para poder dar conta de debater sobre o orçamento de modo mais qualificado, né? E isso é uma situação que eu penso cada vez mais que a gente precisa prestar atenção e cobrar desses representantes essa qualificação no trato do orçamento público, em pensá-lo de maneira cada vez mais integrativa, no sentido de você poder traçar metas que de fato possam ser cumpridas no médio e longo prazo. Enquanto a gente está aqui conversando, só para você ter uma ideia, hoje em Brasília começa, né, os encontros aí de prefeitos com representantes do poder público que estão indo para lá justamente reclamar da situação das verbas e da diminuição que recentemente teve no que diz respeito à transferência do STM, que muitos prefeitos têm jogado a culpa no colo do Poder Executivo Federal, dizendo que os recursos são insuficientes frente às demandas que são crescentes nos municípios. E aí, justamente que entra, para mim, um papel que é um papel central e que a gente, por vezes, não observa. A qualidade deste orçamento que sai de dentro da Câmara, as metas que estão sendo fixadas e de que maneira o município como um todo, a classe política, né, vereadores e prefeitos, tem se concentrado para poder retomar essa capacidade de investimento dos municípios. E eu acho que esse exercício é um exercício que a gente tem que começar desde já a fazer, porque ano que vem tem eleição, né? E aí, na última hora, escolher o candidato não é o ideal. Bruno, obrigada, viu? A Não é gente o toma ideal. outro cafezinho aí amanhã, tá bom? Combinadíssimo, Carol. Um abraço para você, para o Guilherme e para todos os nossos queridos ouvintes. Até. Até.